Na aula passada, vocês aprenderam como navegar nos nós de um documento, seja ele XML ou HTML, utilizando a nossa DOM Core API. Nesta aula, nós vamos aprender como manipular esses elementos, como criar novos elementos no nosso documento. Então, nós temos aqui a página que estávamos utilizando no exercício da aula anterior e vamos aproveitar para ver rapidamente aqui as funções para criação de nós e as funções para atribuir nós aos nossos documentos. Então, eu tenho, na aula passada vocês viram que nós temos aqui 4 tipos de nós principais. Eu tenho o nó document, eu tenho o nó do tipo element, que são as nossas tags, eu tenho o nó do tipo texto e eu tenho o nó do tipo atributo. Para que a gente possa adicionar um nó dentro de um outro elemento, a gente adiciona esse nó como filho desse elemento. Então, eu tenho essas funções para adicionar um novo filho, append child, uma função para remover um filho e uma função para sobrescrever um filho de um elemento. Então, vamos usar aqui essas funções nessa aula. Vamos começar aqui com a função createElement. Vamos criar um elemento novo e adicionar a esse elemento div. Como é que eu crio um elemento? Vamos criar aqui um elemento hr, bem simples do HTML. Então, document.createElement. Todas essas funções são funções que eu vou acessar a partir do nosso objeto document. Essas aqui são funções de fábrica, né? Elas fabricam ali outros elementos para vocês. Então, createElement, qual elemento nós queremos criar? Elemento hr. Esse aqui é o nome da nossa tag. Lembre-se que o elemento, ele é uma tag. Tá? E como é que eu adiciono esse elemento que eu acabei de criar no meu elemento div? Então, acesso div.appendChild. Vamos colocar esse elemento como um filho do elemento div. Colocar aqui dentro, hr. Vamos ver aqui o resultado? Está aqui. Foi criada a nossa linha com o nosso elemento hr aqui. Nós podemos criar outros elementos um pouquinho mais complexos do que esse. Vamos aproveitar para aprender como trabalhar com a função createTextNode. Então, por exemplo, eu quero criar um novo item de lista para adicionar aqui na nossa lista. Então, eu vou criar aqui uma li igual a document.createElement. Qual é o elemento? li. E dentro dessa li, eu quero colocar um nó do tipo texto. Lembrem-se que toda vez que a gente está visualizando um texto aqui, esse texto é um nó de texto que provavelmente está dentro de um outro nó de um outro tipo, um elemento, por exemplo. Então, eu tenho um texto dentro de uma li. Aqui eu tenho um texto dentro de um elemento h2. Isso aqui vocês viram na aula passada. Então, eu vou criar agora um elemento, um nó do tipo texto dentro desse elemento li. Como é que eu faço? Para criar um nó do tipo texto, eu vou utilizar aquela função ali, document.createTextNode. Passando aqui o texto que eu quero colocar ali dentro. Teste de lista. E agora eu quero adicionar esse elemento dentro da minha li. Poderia vir aqui direto, li.appendChild, colocando já direto esse elemento ali dentro. Agora, essa li aqui, ela ainda não foi adicionada a nenhum outro elemento. Como é que a gente faz para adicionar essa li aqui dentro da nossa lista? Vocês já aprenderam na aula passada. Vamos acessar aqui o primeiro elemento da nossa lista. Div first child ponto append child. Então, first child vai sempre trazer para a gente o primeiro filho do nosso elemento
que nós estamos chamando esse atributo. Então, o primeiro elemento da nossa div é quem? Div, o primeiro elemento é a nossa UL. Então, essa aqui é a nossa first child. E dentro dessa UL, eu quero adicionar mais uma LI. Nós já temos 3, eu quero adicionar mais uma, append child. Qual vai ser o filho? Essa LI que nós acabamos de criar. Vamos ver aqui o resultado. Está ali. A LI foi adicionada. Então, várias bibliotecas ali que usam Ajax para manipular ali dinamicamente a página de vocês, trazendo novas informações, ali como o Gmail, por exemplo, que vem, os e-mails vão aparecendo na página sem precisar recarregar a página, nós temos esse efeito exatamente utilizando essa DOM Core API. Vamos agora criar um atributo. Nós já utilizamos essa função para criar um elemento, essa para criar um nó do tipo texto. Agora vamos criar um nó do tipo atributo aqui. Então, var atributo igual a document.create attribute. Qual vai ser o atributo que eu quero criar? Style. Então, nesse atributo, a gente pode colocar um valor, .value. Então, vamos colocar aqui color blue. E agora, eu posso associar esse atributo a um elemento. Vamos associar a essa LI que a gente acabou de criar, por exemplo. li.setAttributeNode. Vamos colocar aqui o nosso atributo. Tá aí. Nós atribuímos esse nó de atributo ao elemento ali que a gente acabou de criar aqui dinamicamente. Claro que existe uma outra forma que nós já vimos durante esse curso para fazer a mesma coisa. Eu poderia fazer esse setAttributeNode da seguinte maneira. Simplesmente li.setAttribute, informando aqui o atributo style e o valor color blue, sem ter que criar um objeto attribute e assim por diante. Vamos ver aqui. Vejam, o efeito é exatamente o mesmo, tá? Uma maneira mais simplificada de fazer a mesma coisa. E a gente ainda poderia fazer isso de outra forma ainda, né? Vamos olhar aqui, li.style.color, aí já utilizando a nossa DOM HTML API. Tá? Isso aqui é utilizando a DOM HTML. Igual blue. Então, é a mesma ação, né? Nós temos aqui 3 formas diferentes de executar a mesma operação aqui. Essas 2 primeiras utilizando a nossa DOM Core API e essa terceira usando a nossa DOM HTML API. Vamos agora fazer uma coisa um pouquinho mais avançada. Vamos aproveitar aqui para criar um campo do tipo select e incluir nessa página. Então, vamos lá. Select é o nosso campo. Como é que eu crio um novo elemento aqui? Document.createElement. Qual o tipo de elemento HTML? Select. Eu posso definir um atributo para esse elemento. Vamos fazer da forma mais fácil aqui. Select.setAttribute. O atributo ID. E o nome do meu ID aqui vai ser estados. Poderíamos colocar o atributo nome também. E agora eu vou colocar aqui uma option dentro desse select. Document.createElement do tipo option. E aqui na nossa option eu vou definir um atributo também, que vai ser o nosso valor. O valor desse atributo vai ser o estado do Distrito Federal. E vamos colocar aqui agora um texto dentro dessa option. Option.append
child, para colocar um filho nele. E o filho vai ser um nó do tipo texto, document.create text node. Distrito Federal. E por fim, a gente agora adiciona ao nosso select a nossa option. Então, select.append child option. E vamos adicionar dentro da nossa div o nosso select, append child. div.append child select. Vamos ver aqui o resultado. Tá aí, criamos um campo do tipo select com uma opção, né? E adicionamos ele dentro da nossa div. Se nós abrirmos aqui o nosso documento, vocês vão ver que o Firebug ele reconhece esse elemento aqui como um elemento válido dentro do nosso HTML. Vejam aqui, option Distrito Federal. Né? Tem todos os atributos DOM aqui dentro desse nosso select. Nós poderíamos adicionar outros itens aqui. Né? Eu poderia criar aqui uma segunda option. Option 2. Colocando aqui São Paulo. E, por fim, adicionar aqui no nosso select a nossa option 2. Vamos ver aqui o resultado. Vamos atualizar aqui. E está aí. Né, as nossas duas opções ali dentro. Vamos ver agora como é que a gente faz para remover elementos. Então, eu vou pegar aqui dentro da nossa div, né? Eu quero pegar o primeiro item da elemento da nossa div, first child. Então, esse aqui é o elemento que eu quero deletar. Como é que a gente faz para deletar? div.remove child. E aí eu passo aqui como referência o filho que eu quero remover. Então, vamos ver aqui. Removeu aqui toda a nossa listagem, que é o primeiro item aqui dentro da nossa div. Dentro da nossa div, o primeiro item é a nossa lista. Então, eu removi o item da nossa lista. Outra coisa que nós podemos fazer também é clonar elementos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o nosso elemento select que nós criamos aqui. E se eu quiser clonar esse elemento? Né? Poderia criar aqui um select2 igual ao nosso campo select.cloneNode. E aí, essa função cloneNode, ela cria um novo elemento com base nesse, e eu posso criar ou não os elementos filhos. Então, eu tenho aqui um booleano, true, significa que é para ele criar todos os elementos, os nós filhos desse elemento, e eu quero que sejam copiados também. E aí nós podemos adicionar aqui na nossa div, div.append child, o nosso select clonado aqui. Vamos ver o resultado? Tá aí, criou dois campos select. Outra coisa que eu poderia clonar seria uma das opções aqui. Poderia criar uma nova opção. Então, var option 3. Né, clonando ali da minha primeira opção, option.cloneNode, e adicionando essa option 3, né, ao nosso primeiro select, por exemplo,
select.append child option 3. Então tá aí, colocamos 3 elementos aqui. Então, pessoal, é dessa forma que a gente cria nós do tipo texto, nós do tipo atributo, nos nossos documentos HTML ou XML também. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar trabalhando aqui com a nossa DOM Core API. Agora, o fundamental é que vocês tenham aprendido bem como manipular esses elementos, né? E como navegar na árvore do seu documento. Vejo vocês aí na próxima aula agora.